Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, bom dia. Estamos aqui no terceiro ADM Juris. Hoje vamos falar sobre permuta no desenvolvimento imobiliário, um tema que está muito quente, temos muitos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. E para falar sobre o tema, temos o diretor jurídico da ADM Paraná, com o Ricardo Campelo. Olá, Ricardo, como é que está você? Tudo bem? Bom dia, Reis. Tudo certo? Bom dia, Tudo ótimo. pessoal. Prazer estar aqui para mais um ADM Juris. E o querido Ângelo Volpe, do cartório do Volpe. Como é que está, Volpe? Tudo bem? Bom dia, Reis, tudo bem? Bom dia, Campelo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar com vocês de novo aqui. Eu quero agradecer ao nosso patrocinador, que é a Liga, a melhor internet para a sua vida. Liga com 2Gs. Quem quiser entrar na internet, entrar www.ligacom2gs.com.br. O Ricardo Campelo, além de diretor jurídico aqui da DEM Paraná, ele também assessora outras entidades, como o Sinduscom Paraná, o Sinduscom de São Paulo, a CEBIC, entre outros. Tem o escritório Broto Campelo. O Ângelo Volpe, ele é oficial do 7º Tabelionato de Curitiba, diretor de notas da Noreg Paraná, já foi presidente da Noreg, também já foi presidente do Colégio Notarial do Brasil, tem 2 livros escritos sobre assinatura digital e também sobre documentos eletrônicos. É um grande inovador aí dessa área. E vamos começar dando um contexto dessa área das permutas, né, que tem tanto interesse, tanto dos investidores, né, Ricardo, quanto Campelo, quanto do pessoal que é os incorporadores. Como é que você vê, assim, de uma forma mais macro, a permuta? Olha, Reis, a permuta ela ainda é a principal forma, né, de aquisição de terrenos pelos incorporadores, né? Então, hoje é muito difícil a aquisição à vista, né? A gente sabe que o mercado, o próprio terrenista, ele sabe que ele vai receber um valor maior pelo terreno quando a negociação for via permuta, né? E embora a gente tenha hoje outros modelos, né, para fazer a parceria com o terrenista, né, que são a SPE, SP, que a gente vai tratar em outra live, né, já estamos nos programando para isso, a permuta física ela é o modelo mais tradicional, então é o que o pessoal acaba procurando mais. E, a meu ver, ela tem a principal vantagem dela para a incorporadora é ela não ter o terrenista como sócio, né, como acontece na SPE, na SCP, que ela eventualmente vai precisar dele para alguma assinatura ali, né, alguma coisa que precise da unanimidade dos sócios. E para o terrenista também, que ele fica totalmente blindado de qualquer responsabilidade do empreendimento, né, uma vez que ele vendeu o terreno, né, a permuta ela tem o efeito jurídico de uma compra e venda. Então, ele vendeu o terreno, vai receber como pagamento as unidades, então ele não pode ser arrastado aí para qualquer problema que a obra, ou enfim, que o empreendimento apresente. Então, é um modelo é um modelo clássico, né? Dá para colocar assim. E o clássico sempre tem as suas vantagens, justamente de ser conhecido, a gente já sabe quais problemas podem acontecer e quais não podem, coisa que na SPE e na SP são modelos mais de vanguarda, a gente pode ter algumas surpresinhas. Reis, está fechado o teu microfone. Obrigado, Ricardo. Volpe, você que sugeriu o tema, um tema tão bem quisto, foi muito bem-vindo o tema. Qual é o contexto que você dá para isso? Obrigado. É interessante porque a gente, no cartório, no tabelionato, acaba atuando tanto por busca de clientes que têm o terreno e tanto como clientes que são incorporadores. Uma boa parte que me busca no cartório, que nos procura lá, são clientes antigos já da família, do meu pai, enfim, do cartório, pessoas que têm terrenos, né? E nos procuram para receber um apoio e tem muitas dúvidas com relação ao tema. O tema realmente ele não é simples, né? Tem várias formas de se fazer isso, várias maneiras de se garantir. Há uma insegurança muito grande desses clientes que têm terreno. Então, eu acho que, assim, para o mercado é muito importante que a gente tenha cada vez mais clareza nesse processo, que deixe isso cada vez mais seguro, porque nós sabemos que para o mercado é uma forma muito interessante de se fazer um empreendimento. Então, eu acho que o tema realmente é legal, é bacana. Nas minhas aulas aí na pós-graduação, eu tenho tratado muito, tem uma aula bem longa até, porque tem tanta forma de se fazer isso, né? E tem alguma novidade também, sempre, leis novas, né?
tem a questão tributária, que é super importante, e muitos desses clientes nossos são clientes que têm isso há muitos anos, herdaram muitas vezes, ou têm há muitos anos, então tem benefício de ganho de capital. Então, realmente um tema interessante e complexo, e eu acho que o nosso papel aqui hoje é trazer isso para um campo mais no chão, né, mais simples de explicar também para o pessoal do mercado imobiliário, para que eles possam também ter essa clareza de levar isso para futuros investidores aí que tenham terreno. Ótimo, obrigado, Volpe. No fim, eu não me apresentei, o Ricardo Reis, eu tenho mais de 40 anos nessa área imobiliária, fiz dezenas de incorporações, grande parte, quase todas elas com permuta, e hoje a gente atua muito com gestão de grandes empreendimentos em Curitiba, sou conselheiro independente e na área de comunicação e educação também. E daí, dando um contexto da área da visão do incorporador, que é grande parte do nosso público aqui são os incorporadores, a grande vantagem da permuta é que você não tem que pôr o dinheiro na frente, né, para o incorporador. Né? A grande vantagem para o terrenista, o dono do terreno, ou o investidor que compra o terreno para depois permutar com a construtora, é que ele praticamente consegue dobrar o capital. Né? Opa, peraí, deixa eu desligar aqui meu... Desculpe, pessoal. Desculpe, deixa eu colocar em modo avião aqui o telefone para não atrapalhar de novo. Então, a grande vantagem para o incorporador é essa, que ele não tem que pôr o dinheiro na frente, e para o investidor ou o dono do terreno é que ele consegue dobrar o capital dele. Tem várias sutilezas que a gente vai falar aqui sobre isso, mas o ponto positivo ali não ter que carregar esse terreno para o incorporador, a taxa interna de retorno da incorporação vai lá em cima, porque grande parte do investimento do terreno, você fica um tempo... comprar o terreno em dinheiro, você põe o dinheiro no terreno e carrega isso até aprovar o projeto, né? E carrega todo o prazo da obra, que pode ser 2, 3, 4, 5 anos esse prazo. Então, na hora que você vai calcular a TIR, que é o retorno que você tem do dinheiro que você investiu, para o dinheiro que você tirou, se comprar o terreno em dinheiro, você mata a TIR, se demora muito a obra, e se você permuta, a TIR vai lá em cima. Então, é um ótimo negócio. Agora, a insegurança que pode gerar, como disse o Campelo, for uma SPE, uma outra forma ali, corre muito risco. Então, vamos entrar já na tua apresentação, Ricardo, se quiser colocar, que é o nosso roteiro básico, e a gente vai discutindo isso na prática de acordo com a ordem que já tinha pré-estabelecido. Quem estiver assistindo, quiser fazer perguntas, fique à vontade, são muito bem-vindas as perguntas, viu? Vamos lá, Ricardo, está com você a palavra. Tá sem áudio ainda, Ricardo, por favor. Foi. Então, a ideia da apresentação, né, é só colocar os tópicos aqui para a gente ir discutindo, né? Hoje, mais uma vez, acho que o modelo que funcionou na última, né, Reis? Botar ali os tópicos, a gente conversa, né? E assim vai seguindo o fluxo. É mais para ilustrar o tema, né, que a gente vai tratar. Então, a definição, né, o que é a permuta, até juridicamente, né, o que ela é. No mercado imobiliário a gente tem, né, tanto para incorporações quanto para loteamentos, a gente tem essa lógica da permuta, que é a troca do terreno por unidades construídas, né? Então, o terrenista, que a gente chama, né, que é esse proprietário do terreno, ele vai receber as unidades como pagamento, quando elas estiverem prontas, né? Então, em vez de receber dinheiro, ele recebe unidades. Pode haver ou não o estabelecimento de uma torna, né, que é o nome dado a algum valor complementar que o incorporador vai pagar para esse terrenista. Né? Então, muitas vezes o pessoal fecha lá a permuta, é 15%, mas eu quero uma torna aqui, né? Eu quero 1 milhão em dinheiro na frente, até às vezes precisa para fazer inventário, para fazer alguma coisa no imóvel, né? E a torna é que se chama esse valor específico que é recebido. E aqui já faço um destaque, né? A gente, quando está falando aqui, eu coloquei o título do slide ali como permuta física, né? Que é o que a gente vai tratar hoje. Até porque permuta financeira, na verdade, ela não é permuta. Permuta financeira, que o pessoal tem chamado, né? Eu vou pagar para o terrenista aqui em dinheiro 15%, 20% do resultado do empreendimento. Isso não é permuta, porque você não está pagando em bem, você está pagando em dinheiro. Então é uma compra e venda. Só que o preço, em vez de ser um preço fechado, é um preço em percentual do VGV. Né? E, bom, a mecânica da permuta, só para colocar, né? Então, o proprietário do terreno, ele transfere a propriedade para a incorporadora, né? A incorporadora ou a loteadora, né? Vai receber a propriedade, passa a ser proprietário do terreno,
vai executar as obras, né? Vai registrar a incorporação, vai executar as obras, e depois, com as unidades prontas, né, matrículas individualizadas, ela vai fazer uma escritura de dação em pagamento, e o terrenista recebe essas unidades aí como pagamento pelo negócio, né, o que foi estabelecido para o terreno. Queria colocar alguma coisa, Reis? Acho que é isso aí mesmo, né? O básico é isso. Tem realmente, geralmente o pessoal precisa um pouquinho de um dinheirinho aí para tapar um buraco de conta, de TCMD, né? Isso. Então, é bem comum isso hoje em dia, né? Então, foi bom você ter tocado nesse tema aí, é importante. Vamos para frente. Eu queria só completar a história da permuta financeira, né? Para você entender. Perguntou por 15%, por exemplo. Em teoria, né, não é permuta, como diz você, né, Campelo, mas vendeu no plantão um apartamento, entra numa conta o dinheiro todo, já põe 15% para o dono do terreno e o restante para a incorporadora. Mais ou menos isso, era assim que funcionava. Não sei se é assim ainda, Campelo, mas não sendo permuta, não vai ser pauta do nosso próximo ADM Juris, né? Isso, justamente como não é permuta, e até assim, quem ainda está fazendo como permuta financeira, sem usar um modelo societário, né, sem usar uma SPE ou SCP, é porque provavelmente o terrenista está muito mal assessorado e não viu o quanto ele vai pagar na parte tributária, né? Porque todo esse recurso que entrar é recurso de venda do imóvel, né? Então ele vai pagar um ganho de capital gigantesco sobre todos esses recebimentos. Então, por isso até que permuta financeira hoje, ninguém mais faz simplesmente como permuta financeira. Vai para um modelo de SCP ou de SPE, que daí a gente fala na próxima edição. Ótimo, já ficou bem claro esse começo aí. Vamos seguindo, então. Legal. Então, agora para falar dos procedimentos, né? Como que se faz, né? Como que o mercado trabalha, né? Assim, não tem regra, né? Mas como que o mercado tem trabalhado? Então, normalmente, quando o incorporador fecha com o terrenista o negócio, definimos aqui o percentual, definimos as condições, a gente vai para um instrumento particular, que pode ser ou um compromisso de permuta, promessa de permuta, né? Ou o pessoal às vezes chama de memorando de entendimento, né? Protocolo de intenções, né? Mas é um instrumento particular ainda, né? Que não vai transferir a propriedade, né? E aí, esse contrato é feito para amarrar as partes e já definir ali algumas questões e dá tempo aí para o incorporador fazer, às vezes, os estudos preliminares, né? Fazer a própria due diligence mais completa, análise de mercado e tudo mais, fazer isso já com o terreno amarrado, né, sabendo, ele vai investir nisso, né? Então é bom já ter essa negociação amarrada por via desse instrumento particular. Eu prefiro, né, como via de regra eu estou assessorando a incorporadora, eu prefiro fazer compromisso de permuta mesmo, até porque agora está pacificado que esse documento ele pode ir para registro, né? Ele pode ir para matrícula. Então, deu algum problema ali com o terrenista, né? Está com alguma situação que está impedindo a escritura, eu vou lá na matrícula e registro. E aí eu já bloqueio que esse terrenista negocie com terceiros, né? Mas o que eu acho que chama mais atenção na negociação da permuta, né? E quem não é do mercado imobiliário sempre se assusta, até alguns terrenistas vêm, mas o que é isso aqui? Pró-soluto, né? Que são os modelos de escritura pública, né? Eu posso fazer esse modelo de escritura pública como escritura pública de permuta? Eu até posso. Vou conseguir lavrar? Vou lá para o Ângelo vai lavrar para mim? Com certeza. Mas aí eu tenho dois possíveis problemas com a escritura pública de permuta. O primeiro, banco. O banco não vai me dar financiamento, porque ele vê lá que eu devo, né, para o terrenista, aquele imóvel, né, ele não vai ser uma garantia integralmente do banco. Então, o banco não vai me dar financiamento se eu não tiver, se eu tiver feito uma escritura de permuta. O segundo possível problema é com os registros de imóveis, né? Por quê? Um dos grandes problemas que nós temos hoje é a divergência de entendimento de um registro para outro, né? Então, para você registrar uma escritura pública de permuta, às vezes acontecem problemas, por exemplo, eu fiz a escritura, com certeza, antes da incorporação, né? A incorporação ela não tá registrada ainda. E aí alguns registros dizem assim, olha, eu não consigo
você não pode fazer uma escritura aqui se você não tem como especificar as unidades. Porque né, a unidade é o apartamento 103 da Torre B, porque não tem incorporação registrada ainda. Né? Então, como tem esse possível problema no registro, que o pessoal passa para esse modelo de fazer 2 escrituras concomitantes. Né? São 2 escrituras lavradas necessariamente ao mesmo tempo. Né? Para essa estrutura fazer sentido, elas têm que ser lavradas ao mesmo tempo. Que é a escritura de compra e venda quitada, e essa quitação, esse pagamento pela incorporadora, é feito com uma nota promissória pró-soluto. Até acho que é legal explicar aí só um pouco, né? Esse é o juridiquês, né, da pró-soluto, mas por que ela é pró-soluto? Porque ela encerra o negócio. Né? Diferente de uma nota promissória pró-solvendo, que eventualmente o credor ele poderia exigir o próprio negócio em vez de exigir a nota promissória. Na nota pró-soluto, o credor da nota, que vai ser o terrenista, ele não pode exigir o terreno de volta, ele não pode desfazer o negócio. Ele só pode cobrar o que está naquela nota promissória, né? Por isso que ela é chamada pró-soluto. Então, você faz um negócio, uma escritura pública de compra e venda, o terrenista vende para a incorporadora o terreno e a incorporadora paga com essa nota promissória pró-soluto. Ao mesmo tempo, né, que a gente lavra essas escrituras, né, elas são lavradas em conjunto, mas elas têm uma sequência lógica, que é a primeira compra e venda e depois a confissão de dívida. Né? Nessa escritura de confissão de dívida, que na verdade é uma escritura de novação e confissão de dívida, é feita a novação, ou seja, a alteração daquele negócio da compra e venda com a pró-soluto. Então, eu altero a pró-soluto para dizer, terrenista, naquela escritura eu te paguei com a promissória e na promissória eu fico devendo para você dinheiro, né? Eu fico devendo um valor em dinheiro. Mas, na verdade, nós estamos aqui repactuando, em vez de pagar você em dinheiro, eu vou pagar com X unidades no empreendimento imobiliário que vai ser construído ainda e tudo mais. E aí, então, eu repactuei. E essa escritura de confissão de dívida, ela não vai para o registro. Via de regra, ela não vai para o registro justamente para o incorporador poder fazer um financiamento, poder negociar, né, pegar uma linha de crédito sem que o banco ache ruim ali, né? Com certeza acharia ruim ter uma condição de dívida. Então é mais ou menos essa lógica. O Ângelo com certeza tem muito para falar sobre isso, porque né, no cartório dele que muitas dessas escrituras são lavradas, né, Ângelo? É isso, Campelo. 2 pontos importantes que você tocou aí. Primeiro, o pré-contrato, né, que seria a promessa de permuta. Já vi problemas aí, principalmente com essa loucura de valorização que houve dos terrenos aí na pandemia, né? E ainda o terreno está muito valorizado, de fazerem pré-contratos fracos e o terrenista correr, né? Conseguir correr do negócio, às vezes mesmo devolvendo o sinal de negócio, ele recebe uma proposta melhor e, enquanto isso, a incorporadora gastou uma grana boa, perdeu um tempo danado, porque a gente sabe que esse processo de análise da documentação para fazer um empreendimento, ele é doloroso, né? Você tem que tirar várias certidões, a parte da prefeitura, a parte ambiental, às vezes demora um pouco. Então, é importantíssimo fazer esse pré-contrato de essa permuta, né? Esse contrato particular de promessa de permuta. E importante também, a meu ver, registrar ele. Hoje, dá ingresso no registro de imóveis, depois você vai cancelar ele, se for o caso, não vai dar problema, você pode fazer a compra e venda e liberar ele ali. Por que registrar? Porque o registro impede o terrenista de vender o terreno novamente, de fazer outro negócio, porque está amarrado, né? Está averbado lá no registro de imóveis esse compromisso de permuta. Então, assim, é um passo importante essa questão, que tem que ser tomado muito cuidado, fazer um pré-contrato, né, uma promessa de permuta, ou mesmo um recibo de sinal de negócio muito bem feito, prevendo, né, que o vendedor não possa correr. Aí o pessoal tem mania de pensar só em arras penitencial, né? Lembrando que o arras penitencial basta devolver em dobro e acabou, né? Não tem o que fazer, não adianta chorar, você vai receber o dinheiro de volta em mais o dobro e vai chorar, né? Então, aí, às vezes, faz isso aí de uma forma meio automática, pensar em fazer o recibo de forma de confirmatório, que dificulta um pouco mais a devolução,
Nós até vamos fazer aí uma live só sobre isso, né? Está combinado já com o Reis. E o outro ponto importante é o timing dessas assinaturas dessas escrituras. A gente sabe que, hoje em dia, teoricamente, toda escritura deve ser assinada no mesmo momento. Se você lê a redação de uma escritura, diz lá, compareceram nesse ato, nessas notas, todo mundo assinando. Mas, na prática, isso não existe. Tanto é que a previsão, aqui no Código de Normas do Paraná, que você tem 30 dias para assinar uma escritura. Nesse caso, eu recomendo que seja feita no mesmo momento. Então, assina a compra e venda, todo mundo, chama a família inteira que seja, e no mesmo momento já assina a confissão de dívida, porque é complicado você pegar a assinatura de uma parte, de outra parte, daqui a pouco dá um problema com um, Deus o livre, venha a falecer, ou dá uma dor de barriga em alguém aí, e aí você fica com um problemaço para resolver, né? Uhum. Você tem uma compra e venda pela metade, pendurada, e não tem a confissão de dívida, então é importante, assim, agendar para fazer isso no mesmo dia. Se for o caso, leva a escritura lá no escritório do incorporador para facilitar, na casa do cliente, se tiver algum idoso, mas chama todo mundo, faz todo mundo, ao mesmo tempo, assinar esses contratos aí, essas escrituras. Ótimas dicas, né? Então, acho que a consultoria jurídica é importante, fazer no mesmo momento, fazer a escritura com a confissão de dívida, né? E o pró-soluto. E colocando um pouquinho de tinta econômica aqui, o Bopo comentou muito que muitos são propriedades de terrenos, são famílias ou herdeiros, né? Mas também tem muita gente profissional no mercado já, porque é um dos melhores negócios imobiliários que tem. Você comprar um terreno, né, da família, de quem for, e conseguir permutar, você vai dobrar teu capital em 2, 3 anos. Então, tem muitos escritórios fora de Curitiba, já tem alguns em Curitiba, até tradicionais também, que fazem isso, montam um terreno, né? Vão comprando 1, 2, 3, até fechar um terreno demora às vezes 5, 10 anos, mas a hora que ele fecha um bom terreno, ele faz um bom negócio com a incorporadora. E esse profissional, hoje em dia, além de ter esses escritórios especializados nisso, em montagem de terreno, tem alguns fundos imobiliários sendo montados para fazer isso. Tão bom negócio que são. Estão chegando umas perguntas aqui. As perguntas que a gente for vendo aqui, que estão na pauta, né, Campelo? Eu te respondo na hora ali. E as outras que forem entrando, a gente vai seguindo. Então, pode seguir, Campelo. Tem algumas aqui, ganho de capital a gente já vai falar em seguida, tá, pessoal? Mas tem algumas aqui que eu achei interessante, tá? O Paulo Ayub, ele comentou que é importante observar a Instrução Normativa 107, de 88 da Receita Federal. E, de fato, essa é uma instrução normativa que ela equipara a confissão de dívida quitada, né, a compra e venda quitada com a confissão de dívida, com a permuta para fins tributários. Tá? Então, essa é uma realidade tão antiga e é uma prática tão consistente do mercado que a própria Receita Federal entendeu que essa compra e venda quitada com a confissão de dívida é necessária, né, principalmente por essa questão aí dos financiamentos, e falou, olha, para fins tributários eu não vou criar problema, tá? Vocês podem fazer compra e venda quitada e confissão de dívida, eu vou equiparar com a permuta para os fins tributários, né? E o Keiro Yamawaki perguntou aqui o que acontece. Bom, registrando esse contrato de permuta no cartório, né, que a gente falou que agora dá registro. E se acontecer algum problema com o terrenista, né, faleceu alguém, tudo mais, né, o que acontece com o incorporador? Aí, primeiro eu queria fazer uma primeira ressalva, né? Eu falei que estava pacificado que agora o compromisso de permuta ele dá registro, né? Que havia uma discussão anterior. Essa semana eu tive um primeiro retorno de um registro de imóveis aqui que não fez o registro porque argumentou que teria que ser via instrumento público. Então você teria que fazer a promessa de permuta, mesma promessa, teria que ser por escritura, mas não aceitou o instrumento particular. Então, no Brasil, a gente nunca, quando a gente acha que a gente está solucionando, a gente ainda não está. Mas acredito que muitos outros vão aceitar o instrumento particular. O pior disso é que daí fica caro, principalmente o FUNREJUS, né? Fica muito caro, né? Fazer a escritura até não é tão cara, mas o FUNREJUS fica caro daí, porque só de FUNREJUS, hoje o teto do FUNREJUS no Paraná é quase R$6.000. Aí complica para fazer por escritura pública. Acaba fazendo um problema, e enfim, né? Mas é uma possibilidade. Aqui, Keiro, o objetivo desse registro seria mais assim de travar a negociação, no sentido de os terrenistas não poderem vender para terceiros, mas faleceu algum dos proprietários, vai ter que submeter, sim, ao processo de inventário, vai ter que regularizar aquela propriedade titular, né, do imóvel, para você conseguir fazer a escritura.
né? Enquanto não resolver questões de inventário, não vai conseguir outorgar a escritura. Então, o registro aí, ele só tem mais essa finalidade de proteger a incorporadora do que não está resolvida a vida, tá? Para fazer a escritura depois vai ter que regularizar. Acho que agora dá para a gente seguir, né? Que os outros temas das perguntas aqui, eu estou vendo que a gente está cobrindo a maioria no nosso programa. Legal. Vamos lá. Né? Então, um pouco do que a gente falou no começo, ali, né, de contexto, assim, né, as vantagens da permuta, né? Eu acho que os principais aspectos civis desse modelo é que, como eu falei, né, a empreendedora, né, seja uma incorporadora ou uma loteadora, ela recebe a propriedade do imóvel, e é uma propriedade plena, né? Então, lá na matrícula vai ter uma compra e venda, né, quitada. Então, para fins de registro, para fins de terceiros, a incorporadora é a proprietária, e isso dá uma facilidade em termos burocráticos, que, né, como a gente sabe. E para o terrenista, de todos os modelos, é o modelo que mais vai proteger ele de problemas da incorporação, né? Porque ele vendeu, né? Na matrícula ele não faz mais parte, né? Ele vendeu o terreno para a incorporadora, então não responde, assim, né? Na SPE a gente sabe que, principalmente nas trabalhistas, isso pode acontecer. Na SCP é um pouco mais difícil porque ele é sócio oculto, mas ainda assim, né, o modelo da permuta ele é com certeza o mais seguro para o terrenista, seguro nesse sentido de não ser atingido por alguma trabalhista, por alguma ação de consumidor, por alguma, né, enfim, alguma questão pública que possa estar relacionada com as obras. Eu estou vendo aqui, o Auer aqui está preocupado com a questão do registro da permuta e depois isso ficar gravado lá e o banco criar caso. E isso que você falou, essa novidade que você trouxe para nós aí, Campelo, sobre o registro de imóveis está exigindo escritura pública. Eu acho que o que a gente pode pensar para resolver isso, ao invés de fazer a promessa de permuta, fazer um compromisso de compra e venda, e no compromisso explicar como vai ser feito o pagamento, para amarrar isso no registro de imóveis. Talvez seja uma alternativa, né? Para evitar aí que se tenha que fazer escritura pública. Vamos pensar, é uma novidade, né? Podemos pensar alguma coisa nesse sentido, porque com certeza o compromisso particular de compra e venda dá ingresso, sem ser por instrumento público, e aí fica também garantido, e talvez a gente consiga resolver isso. Sobre a questão... só para comentar, Ângelo, que eu acho que eu sei qual que é a preocupação do Auer aí, porque eu já vi acontecer principalmente com a Caixa, né? A Caixa, ela não quer ter nenhum traço da existência de um permutante no negócio, para financiar principalmente, né, apoio à produção. Eles querem olhar assim, eu não quero enxergar de forma alguma, então até muitas vezes exigem da incorporadora uma declaração de que não existe permutante e tudo mais. Então, pode dar um problema, assim, principalmente conhecendo o jurídico da Caixa, como é difícil, pode sim, não dá para dizer que o fato de ter esse registro lá não vai gerar alguma insegurança lá com eles, né? Mas juridicamente, quando você faria o quê? Na sequência lógica, você cancelaria esse compromisso de permuta para registrar a escritura de compra e venda quitada. Exatamente. Né? Então, teria o cancelamento desse registro. Juridicamente, ele não existe mais permuta e passa a haver uma compra e venda quitada. Agora, a gente sabe como que é o jurídico da Caixa, né? Que fica lá no registro, não dá para desconsiderar. Fica lá. Essa informação lá. Você ia comentar alguma outra das perguntas, Ângelo? Ou vamos... Não é isso. Vamos seguir eu tenho só um comentário aqui. O Keiro pergunta sobre as garantias mais utilizadas. Nesse caso, a garantia é a própria permuta, né? Não tem garantia. A gente vai falar da garantia no... Nós vamos falar já para frente, esse é bem importante esse tema. Na sequência. Então, vamos em frente. Já é o próximo slide, né? Então é isso. Até falando, né, a permuta é um modelo clássico, e antigamente, né, assim, eu estou no mercado imobiliário já há algum tempo ainda, estou com 20 anos de graduação já. E no começo era muito comum fazer a permuta e não ter nenhum tipo de garantia adicional, né, ou uma garantia real, alguma coisa nesse sentido. Pessoal, o permutante, ele sabia que ele está fazendo um negócio que sim, comporta algum risco, né? Se a pessoa ela é totalmente
avessa a qualquer risco, ela deve fazer uma venda, ela não deve fazer a permuta. Eu sempre costumo dizer isso. Olha, ó, tem risco? Tem. É um risco pequeno e que a gente consegue contornar, especialmente se você está fazendo com uma incorporadora de renome, né? Assim, o risco é muito baixo e você tem uma vantagem financeira muito grande para o terrenista. Mas, de um tempo para cá, eu acho que principalmente por atuação dos nossos colegas advogados aí junto aos terrenistas, passou a ser comum nas negociações a exigência de garantias, né? Então o pessoal fala assim, mas como é que o terrenista, eu vou passar o terreno para a incorporadora vai lá fazer todo o ciclo de aprovações aí, né? Vai ficar 4, 5 anos para me pagar as unidades prontas. Durante esses 5 anos eu vou ficar sem a minha propriedade? Sim, vai, né? É isso que a gente respondia antes, mas ultimamente, até pela concorrência, né? Hoje os nossos empreendedores aí sabem, né? Foi-se o tempo que você ia negociar lá tranquilamente com o permutante, né? Falar ali qual que é o percentual do mercado, né? Hoje o mercado está, assim, às vezes até predatório, né? Então, muitas vezes esse vai ser o diferencial que um terrenista vai optar por uma incorporadora ou outra pelo fato dela estar oferecendo alguma garantia, né? Então, o que o mercado tem praticado, né? Desde garantias pessoais dos sócios da empresa, né? O aval dos sócios da empresa, né? Que a gente até nem colocou aqui, mas o pessoal começou a usar, né, nos últimos anos, as garantias reais. Então, a incorporadora, ela tem lá um land bank, um terreno que ela sabe que ela não vai explorar economicamente nos próximos anos, ou ela tem unidades paradas, enfim, por alguma razão ela não vai vender essas unidades nos próximos 5 anos, ela utiliza essas unidades como garantia real. Ela hipoteca essas unidades para o terrenista, de modo que se alguma coisa acontecer e ela não entregar para ele as unidades do empreendimento, ele executa e ele tem esse patrimônio, né, que pode fazer frente às dívidas. E os seguros de performance vem aparecendo como uma outra modalidade. É uma modalidade cara, né, isso não dá para negar. Os seguros, eles não são seguros baratos, mas para a incorporadora que não tem, né, propriedades ali sobrando para deixar parada, né, por 5 anos, deixar onerado, passou a ser uma opção até para conseguir competir, né, com um terrenista que não abre mão de um negócio, né? Hoje você tem os seguros de performance que vão garantir para ele né, o resultado ali que ele receberia da incorporadora. Né? Então, regra geral, são esses modelos. Tem ideia do custo do seguro de performance? Para ter uma ideia, para carregar isso? O seguro, veja assim, os números, né? A gente escuta esses números na mesa ali das negociações. Eu acredito que é coisa de 2% do VGV. O pessoal que está no chat aí, os empreendedores podem me corrigir se eu estiver enganado, mas assim, é o referencial que eu tenho de negociação. Tá legal. Volpe, quer comentar as garantias? Tem umas perguntas. É importante que o terrenista fique ciente de que o terreno foi. Exatamente. Dificilmente ele vai, se der algum problema com a incorporadora, o terreno foi, né? Ele vai se garantir de outras formas, outros bens. Eu tenho até caso de incorporadoras que deram imóveis pessoais, imóvel na praia, apartamento na praia, né? Patrimônio, imóvel residencial, em garantia. Então, aí é uma garantia real, uma escritura pública de confissão de dívida, né, na permuta, com garantia real. Hipoteca do imóvel, às vezes acontece, e infelizmente, né, para o incorporador, hoje, como falou bem o Campelo, o mercado está assim. E a gente sabe que a notícia corre também, infelizmente também houveram problemas, né, com terrenistas aí. Então, essa é uma parte bem sensível hoje em dia, e quando esses clientes me procuram, donos de terreno, eu faço questão também de deixar claro isso, que é muito importante ter uma garantia. A gente sabe que no Brasil empreender não é para amador, né? Então, infelizmente, pode acontecer, e aí não tem outra alternativa, ou uma garantia real, garantia pessoal mais difícil, né? As pessoas aceitarem, ou correr para um banco aí e pegar um seguro desses aí.
Acho que responderam várias perguntas já ali. O que acontece com a incorporadora, né? Tem que ter garantia que o Volpe. O Volpe tem uma característica que ele é muito sincero. Você vai falar com ele, ele fala na cara tudo que pode acontecer. Até às vezes você fica meio chocado, porque a realidade, né? Aquilo que imagina que pode acontecer, ele fala na cara. Então, é muito bom isso, né, Volpe? Porque, sei lá, estou lá também, 40 anos vendo tragédia acontecer todo dia, a morte, né? E às vezes o cliente fica meio assustado, vai fazer um testamento, algum planejamento sucessório, fala, esse teu filho morreu antes que você, o cara fica brabo comigo, falou, me desculpe, mas ninguém entra aqui para contar a história feliz, então tem que prever a tragédia na vida de todo mundo, que é o falecimento do filho, por exemplo, né? Uhum. Então, e o nosso papel como jurista é muito esse, né, Ângelo? Nosso papel como jurista, infelizmente, é prever, a vida como ela o que pode acontecer de ruim. Pensar na coisa ruim. Né? Para já contemplar isso numa, né, tem que estar no contrato. O querido Juliano Gobo, que é da área imobiliária também, um abraço, Juliano, colocou que o custo do seguro ali é 1,2% flat ao ano pelo prazo da operação. O Benami também. O Benami também colocou. Obrigado, Teig. E o Teig coloca ali qual que é algum outro risco do incorporador que leve para a operação, né? Como mitigar esses riscos. E também se pode ser desconsiderada, depois que fez o negócio, dá um problema com o terrenista, se pode desconsiderar a permuta porque teve algum problema com o terrenista. Na verdade, eu não sei se eu entendi exatamente o que o pessoal pensou aqui, quando fala desconsiderar o terrenista, né, que o Benami fala. Bom, talvez ele esteja falando desconsiderar a permuta, né? Se essa negociação de permuta tivesse sido fraudulenta, fraudulenta, né? No sentido de evicção, fraude contra credores ou fraude de execução. Isso é possível e é por isso que tem que fazer a due diligence, né, na permuta. Né? Não dá para abrir mão da due diligence para evitar que isso aconteça. Não sei se é isso que é a dúvida dele, ou se desconsidera a permuta para que o terrenista seja atingido por alguma dívida da incorporadora. Isso eu nunca vi acontecer, tá? Nunca vi, porque realmente não tem nem fundamento legal para isso. A gente sabe que Justiça do Trabalho, às vezes, não está muito atenta, não está muito preocupada com o fundamento legal, né? Ordenamento jurídico, e que é isso, né? Mas mesmo na Justiça do Trabalho, eu nunca vi atingir terrenista, né? Acho que não precisa se preocupar com isso. Tem uma pergunta interessante aqui, do Carlos Teixeira, né? Que ele fala assim: caso a nota promissória pro absoluto não seja quitada e a empreendedora vier a falir, como fica a situação do terrenista? Teria como recuperar o terreno? Acho que é só importante retificar aqui, porque a nota promissória pro absoluto, ela vai ser substituída, né? Ela tem essa vida ali só até a segunda escritura, que aí vem a confissão de dívida para pagamento em unidades. Então, aí no caso desse pagamento em unidades não ser honrado pela incorporadora, o terrenista ele pode tentar recuperar o terreno. Juridicamente, não tem nada que impeça ele de, bom, eu tenho uma dívida, eu estou entrando com uma ação contra a incorporadora, aí vai depender muito também da fase, se chegou a aprovar, né, o empreendimento ou não, chegou a iniciar as obras ou não. Se eu tenho promitentes compradores, que ali vão ser, com certeza, os credores prioritários de receber algo contra a incorporadora, que podem, inclusive, destituir a incorporadora, né, para seguir com a obra naquele terreno. Mas nada impede, assim, às vezes sobraram unidades ali que a incorporadora não vendeu e o terrenista entrou com uma ação, ele pode até buscar a propriedade dessas unidades. Tá? Então, pode, mas é difícil. Principalmente se tiver um financiamento. Né? Se tiver um financiamento, esse terreno ele já nem é mais da incorporadora. Né? Ele tem, a propriedade dela é precária. Né? A propriedade fiduciária é do credor, que é o banco, que vai ser o primeiro a tomar ali para quitar o débito, né, o crédito que ele tem em face dessa incorporadora. Então, tem como ir atrás do terreno? Tem, mas na prática a gente sabe que é muito difícil, por isso que vem essa preocupação dos terrenistas em buscar garantias adicionais. Ele esclareceu ali a pergunta na questão, por exemplo, de atraso da obra. Sem chance, né? Para mim, o terreno foi. Seria uma excrescência... as garantias outras. Exato. Né? Então, assim, se o terrenista vai ser atingido por consumidor, porque a incorporadora atrasou a obra, para mim, assim, seria uma das maiores excrescências jurídicas que a gente já viu. Elas aparecem às vezes, né? Mas eu
né, não contaria com nada nesse sentido. Só eu acho que é bom a gente... Campelo, eu sei que temos que seguir o horário, né? Mas e tem algumas perguntas do Teig ali, um abraço, Teig, que vai responder na sequência, mas só para entender melhor essa parte da nota promissória. Você faz a venda do terreno, a promissória, e ela vai até que saia a incorporação, que você vai tornar daí uma escritura por unidades, é isso? Então ela tem uns meses aí de vida promissória, é isso? Na verdade, não, Reis. No mesmo ato que faz a compra e venda quitada com o absoluto, você faz a confissão de dívida, né, que é novação e confissão de dívida. Então, a novação é justamente a morte da promissória. Você mata a promissória e a obrigação... Rasga ela, joga fora. Rasga. Na verdade, ela nem existe fisicamente, né, Ângelo? Não existe, é verdade. Um cliente meu, que é terrenista, ele queria a promissória. Não, eu quero analisar a promissória. Ele falava, não, nem existe. Ela vai morrer. Porque ela é natimorta, né? Ela nasce e já morre com a confissão de dívida. Mas como é que fica a confissão de dívida se não tem unidades ainda para serem descritas? Mas ali na confissão de dívida, como ela não vai para registro, aí você não tem essa preocupação de ter que descrever, ter que atrelar as unidades com o memorial de incorporação. Você pode falar assim, o pagamento será com X unidades de tantos metros quadrados, de área privativa, área útil e tudo mais. Então, você, para fins civis ali de criação de uma obrigação, você consegue fazer sem problemas. O registro é que pode ficar complicado, mas a ideia nem é fazer registro, né? Como a gente colocou. Em alguns casos, né? Eu acabei de assessorar uma operação que a incorporadora ela não ia fazer financiamento, então a confissão de dívida ela vai para registro. O terrenista entendeu que ali era a garantia dele. Então a confissão de dívida vai ser registrada, né? E aí tudo bem, e aí, claro, essas questões de descrição das unidades podem ser um dificultador. Aproveitando, Campelo, nesse caso, o terrenista ficou com a fração do solo? Porque eu tenho alguns casos também que o terrenista já fica com a fração do solo. Eu não gosto desse modelo, Ângelo. Assim, acho que a gente toma tanta porrada, às vezes, que você não vê de onde que veio, né? Da Receita Federal, principalmente no Brasil. Até para explicar para o pessoal, né? Essa permuta com reserva de fração é com certeza uma criação de algum colega nosso, advogado, Ângelo, que teve uma ideia, assim, falar assim, bom, já que eu pago ETBI na ida e eu tenho que pagar ETBI na volta das unidades que eu pago para o terrenista, e se, quando eu fizer a permuta, a escritura pública de permuta ou de compra e venda que a gente está falando, por que eu não passo só para a incorporadora só 85% das partes ideais, a fração do solo, né, parte ideal de 85%, e aí, quando finalizar a incorporação, você só faz a atribuição. O terrenista ele ficou com 15% do terreno, e aí você só faz a atribuição das unidades. Olha, essas unidades aqui são do terrenista, vai para ele, e a incorporadora fica com os 85%. Eu tenho um grande temor aí da Receita Federal Receita Federal e Municipal, entender que na parte que a incorporadora fez a obra no terreno, dos 15% do terrenista, isso é serviço, e aí eu tenho ISS e eu tenho tributos municipais. Já tem decisão de tribunal estadual falando sobre o ISS, que incidiria. É verdade. Tá? Então, esse é um primeiro problema. Segundo problema, registro de imóveis. Né? Eu tive uma situação recente aqui, até o cliente está aqui tá nos assistindo, vai saber quem é, que foi uma escritura dessa para registros e o registrador fez um samba que vocês não têm ideia. Justamente porque tem essa questão de transferir, atribuir as unidades, né, a alguém que já é proprietário, mas como assim? Aí ele queria que fizesse uma dação em pagamento, e a gente argumentava, não tem dação em pagamento, porque o terrenista ele já é proprietário desses 15%, eu só estou especificando que o 15% dele do terreno viraram X unidades. Enfim, foi uma loucura, né, para resolver isso, foi um problema grande. Então, eu acho esse modelo muito arriscado e ele só tem a finalidade de economizar ITBI, né? Sempre que a gente faz alguma coisa assim só para economizar imposto, o molho pode ficar mais caro que o peixe. Veja bem, o imposto maior mesmo é o ganho de capital, isso está resolvido pela norma da Receita Federal. Então, eu também tenho um receio, foi bom até conversar sobre isso com você, porque eu também tenho uma certa pé atrás desse negócio. Eu tenho 2 pés atrás. E ainda vem o risco de, eventualmente, num problema na incorporação, né,
dar ainda uma lambuscada ainda no dono do terreno ainda, né? Isso, porque daí ele não saiu, né? Ele também, né? Perfeito, ele continua proprietário junto, né? Ele continua então, aí sim ele pode ser responsabilizado amanhã depois por um problema na incorporação, né? Exatamente. Vamos falar um pouco da tributação, então, pessoal, que eu vi que tem bastante dúvidas, eu acho legal a gente passar aqui, tá? Então, ITBI, rapidamente, né? O ITBI, quando eu passo o terreno do terrenista para a incorporadora, eu pago o ITBI de terreno, né? Que é um ITBI até com valor menor. Quando eu tenho as unidades prontas e eu vou fazer a dação em pagamento para o terrenista dessas unidades prontas, eu tenho o ITBI de novo, que vai ser muito maior, porque a gente sabe que a prefeitura, quando é para avaliar as unidades, ela tem um valor muito maior. Tá? Então, a grande desvantagem do modelo de permuta é a parte tributária, começando por essa questão do ITBI. Né? A parte da torna que a gente falou, a torna ela tem uma regra específica de tributação, é a regra do ganho de capital, mas ela tem alguns ajustes ali, alguns multiplicadores, que vão, na verdade, alguns fatores de redução da torna. Então, quanto maior for a torna em relação ao percentual do negócio, maior a tributação. Se a torna for pequenininha ali, R$100 mil para pagar um TCMD, a tributação vai ser bem pequena. E, então, vem a parte do ganho de capital, né, do terrenista. Explica um pouquinho melhor o que é a torna, para quem não sabe, por favor. A torna, a gente falou no começo, é aquele pagamento em dinheiro, né? Quando complementa a permuta. Então, eu tenho uma permuta de 15%, que vai dar X unidades, mais, né, 1 milhão que eu estou antecipando para o terrenista. Né? Isso é a torna. Então, aí, a tributação do terrenista, né? Que eu sempre falo que é uma armadilha, né? Então, o pessoal costuma olhar só esse primeiro item aqui, né, que a gente colocou aqui em cima, que é tributação das unidades. Então, quando eu pago o terrenista, eu faço a dação em pagamento das unidades para ele, né, daquelas unidades que é devida. Se eu fizer o total dessas unidades pelo mesmo preço do terreno, pelo mesmo preço que eu atribuí ao terreno na compra e venda, não tem tributação. Né? Tem até essa instrução normativa da Receita Federal lá de 84, que fala, bom, mesmo que você tenha feito a escritura de compra e venda do terreno ou a escritura de permuta por um valor maior do que ele estava declarado, o importante é que você, na dação em pagamento, você faça, né, o mesmo valor. E aí não tem tributação. Então o pessoal olha e fala, poxa, que bom, né? Permuta não tem tributação para o terrenista, que maravilha. O problema vem quando esse terrenista, né, daí eu vou para o segundo item aqui, vai revender essas unidades, né? Porque muito provavelmente ele não vai querer, né, ele não vai ficar com todas as unidades. Às vezes, uma permuta menor, né, que é 1 ou 2 unidades, ele até faz isso. Mas na revenda de unidades, aí ele vai pagar ganho de capital. Não tem como. E em relação àquele valor histórico que tinha lá atrás do terreno, soma o valor das unidades agora, ele vai pagar ganho de capital. Se ele for pessoa física, 15% sobre a diferença. Se for uma pessoa jurídica, aí eu posso ter uma situação pior ainda, que se esse imóvel se esse terreno estava no imobilizado, né, no ativo imobilizado dessa pessoa jurídica, ele vai pagar ganho de capital de pessoa jurídica, que é 34%. Aí é desastroso. Se for uma pessoa jurídica com atividade de compra e venda de imóveis e esse terreno já tivesse lá atrás contabilizado no estoque, né, no ativo circulante, aí ele paga como venda de um imóvel, né? Como se ele estivesse vendendo realmente essas unidades, como se fosse uma empresa de compra e venda. E aí ele paga lucro presumido, ali aquela coisa em torno de 7% sobre o valor total das vendas, né? Mas aqui que justamente está o maior problema da permuta, né? O terrenista, e os terrenistas começaram a enxergar isso, quando ele vai revender essas unidades, né, pagar 15% é realmente uma tributação bem pesada. E por isso que começou a popularizar-se até entre os terrenistas as estruturas de SPE-SCP. Tá? Eu não sei se a gente conseguiu cobrir todas as perguntas aqui sobre ganho de capital, Reis, né? Mas a gente pode até dar uma repassada ali, porque é um ponto de dúvida. Para resumir, né? Qual que é a dica para o terrenista e qual é a dica para o incorporador em relação à tributação? Qual que é a melhor maneira de fazer? Olha, a parte tributária, né, dos modelos de SPE e SCP, ela é muito favorável ao terrenista, né? Eu recentemente assessorei uma operação da família que fez uma permuta e eu indiquei, falei, olha, vamos fazer uma SCP. Para mim é um modelo que melhor equilibrava assim os riscos do negócio com a tributação. A tributação, né, seria pago
Até porque o imóvel estava numa pessoa jurídica, então viria essa tributação de 34%. Eu falei assim, esqueçam permuta. Esqueçam. E não adianta querer reclassificar o imóvel na contabilidade, assim, em cima da hora, a Receita não aceita, né? Então, em termos de dica, é assim, ou faça sabendo que vai ter uma tributação grande, né? Ou parte para um modelo de sociedade, que daí vai receber como dividendos, né? Então, esse será o tema da nossa próxima. Vamos continuar nesse tema, né, no próximo Demijuris, para poder aí falar desse outro modelo que não é a pauta de hoje, né? É bem complexo, não tem receita pronta, sabe? Cada caso é um caso aí. Não dá para falar, assim é melhor. Tem, a receita do bolo é essa, não tem. Depende do quanto esteja declarado lá atrás, como o Campelo falou muito bem, você está na física, você está na jurídica, e também tem, se for imóvel residencial, for ficar para a pessoa, pode ser que tenha um abatimento de 100% no imposto. Então, é complexo. Aí a questão tributária é realmente muito sensível, não, esse tipo de negócio. Perfeito. Tem umas perguntas ali, Campelo. Se você quer continuar e depois responder no final, se der tempo, como é que você quer fazer? A gente está com um tempo meio apertado, né? Então vamos talvez a gente responda no final. Eu acho que sim, né? Eu acho que Tá sim. Bom. Eu separei aqui no final, né, 4 slides com questões que nós entendemos que é fundamental que sejam tratadas já lá no primeiro contrato, que é aquele contrato particular com o terrenista, né? A primeira delas, e talvez a mais importante, né, pensando que a gente está tratando de permuta física, ou seja, eu vou dar unidades específicas do terreno para o terrenista, qual que é o critério para escolha dessas unidades, né? A incorporadora vai chegar e vai escolher as unidades que vai dar para ele, ou o terrenista pode escolher qualquer uma, né? A gente sabe que isso desequilibra, né? Porque eu tenho vários fatores, eu tenho tipologia, né? Eu tenho áreas menores e maiores, eu tenho, às vezes, no mesmo empreendimento, eu tenho residencial e comercial, apartamento, garden, estúdio, andar mais alto, mais baixo, posição, face sul, face norte, tudo isso impacta no valor da unidade, né? Então, tem alguns critérios, né, que o mercado já consagrou aí, até sorteio das unidades, que é um critério justo do ponto de vista jurídico, mas pode ser injusto conforme o resultado, né, para uma das partes. E o que eu acho que é o mais clássico também é o modelo espiral, né? Então, regra geral aqui, tá? Né, tem várias modelos de cláusula espiral, mas você começa no meio do empreendimento. Então, assim, um empreendimento de 13 andares, então eu vou ali no sétimo pavimento, e aí eu começo a fazer uma espiral para cima e para baixo, girando, né? Então eu pego uma unidade do sexto, eu pego uma do sétimo, eu pego uma do quinto, e aí eu vou variando entre face sul e face norte em posição do empreendimento, de forma a deixar mais equilibrado, né? Claro, vai depender muito do projeto ali, né, da configuração daquele empreendimento, mas é por aí. E tem um critério que daí só funciona para loteamento quando é 50-50, que eu acho fantástico, que é quando, né, nos loteamentos, às vezes você tem essas parcerias que são 50% para cada. Que aí uma das partes faz uma divisão, isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é A, isso aqui é B, e aí a outra parte faz a escolha. Então eu acho genial esse método, porque quem está fazendo a divisão precisa ser o mais equilibrado possível, porque não é ele que vai escolher, né? É boa. Então eu acho genial. Realmente mas é uma excelente forma de se mediar aí esse conflito. Né? Se você for injusto na divisão, você pode ser prejudicado, né? Mas só funciona quando é 50-50, né? Então, pois é. Via de regra, a gente vai cair no espiral. Esse espiral ali pode ser equidistante do centro, ou pega tudo no meio da altura, ou se for pegar uma cobertura, tem que pegar o primeiro andar, e assim por diante, né? Vai depender do número de pavimentos, né? Sim. Então, assim, se eu tiver 12 pavimentos e for múltiplo, né, do que as unidades que o terrenista tem, aí eu consigo até, às vezes, até cobrir, mas vai depender, né, realmente, assim, por isso que o pessoal começa do meio. Eu começo do meio ali e desço, e subo, uma eu desço, uma eu subo, é a forma de mais ou menos tentar equilibrar. Outra cláusula fundamental é sobre a gestão de vendas, né? Não dá para deixar o terrenista vender conforme ele quiser as unidades dele, porque, né, ele pode queimar, vai prejudicar o VGV do empreendimento, que vai puxar a tabela para baixo. Então a gente coloca algumas cláusulas ali para, né, tentar ou que ele observe necessariamente o valor de tabela,
ou que ele deixa a gestão das vendas com a incorporadora, vai pagar comissão. Então, tudo isso precisa contratualizar. Eu vou passar mais rapidinho aqui, porque a gente está no final, mas né, depois a gente debate todas essas 4 observações que eu fiz. Né? A terceira... Campeão, passar um pouquinho, não tem problema, tem muito interessado aí, não vai demorar 5, 10 minutos, não vai doer. Boa. Legal, mas aqui é facinho, tá? Terceira, eu preciso contemplar a possibilidade dessa permuta não dar um número inteiro de unidades, né? Então, a permuta é 15%, isso vai dar 8,6 unidades para o terrenista. O que eu faço com esse 0,6, né? Então, eu preciso contemplar. Ou a incorporadora compra esse 0,6 dele pelo preço de tabela, com algum deságio, ou ele pode comprar o 0,4 da incorporadora, também com algum valor, né, com alguma descida em relação ao valor de tabela, para ele completar uma unidade a mais. E também, né, fundamental ter muita atenção com essas condições suspensivas e resolutivas, né, do negócio. Lá que quando a gente faz o compromisso de permuta, eu tenho que colocar, olha, se eu encontrar algum problema no terreno, se o meu estudo não confirmar as condições jurídicas e até mercadológicas, o valor do potencial construtivo. Hoje, né, já vi negócio ser desfeito por conta do valor do potencial construtivo quando foi tramitar o projeto, né, que ficou acima do que o pessoal imaginava, né? Então, tudo isso é muito importante que esteja definido como condição suspensiva ou resolutiva lá no contrato original, né? Que se não tiver, vai dar algum problema aí com as partes, né? E aí eu acho que a gente pode, né, Ricardo e Ângelo, se vocês, né, quiserem comentar essas questões contratuais, e aí a gente já entra nas perguntas. Acho que a Ana pode até fechar a apresentação já, Ana. Campelo, é isso aí. O pré-contrato realmente é muito importante, né? É um momento que você amarra as coisas e evita conflitos na hora de fechar o contrato. Então, vale a pena perder tempo no pré-contrato, seja promessa de permuta, seja um compromisso de compra e venda. Muita gente não tem tratado esse pré-contrato com a devida importância. Isso não só em permuta, mas em compra e venda de imóvel de maneira geral, sabe? E eu vejo, às vezes, o negócio cair lá no cartório porque faltou um detalhe, às vezes uma bobagem, entrega do imóvel, outras condições, sabe? Então, é super importante, pessoal, vocês prestarem muita atenção no pré-contrato. Pega pré-contrato, questão de prazo também, prazo para entrega da obra. Às vezes as incorporadoras têm colocado aí, tanto a partir da aprovação do projeto da prefeitura e não colocam o prazo, né? Então fica um contrato sem prazo, vem o juiz e vai dar a caneta. Isso. Né? E o juiz aí é pior, né, Ângelo? Vai dar pro consumidor. Então aí não é pior. adianta. Eu sempre falo isso. Que está cada vez pior, né? A juizada aí está metendo a caneta. 100% então, correto. Toma cuidado com isso, tá? É muito importante. Às vezes o pessoal acha que é melhor deixar sem prazo, né? Deixar sem multa também. Não, eu não quero colocar a multa aqui. Se não colocar, o juiz vai colocar. Vai colocar. Né? E aí pode ser pior. Pode ser pior. É sempre pró-consumidor. Eu acho que pelo horário, né, Ricardo, tem muitas perguntas, são meio técnicas. Vamos lá. É difícil responder, mas se você escolher uma ou outra para responder aí... Vamos dar uma olhada. Até fica um pouco difícil, né? Porque as perguntas elas são copiadas para cá e às vezes até incompletas, né? Vamos verificar aqui o que tem. Benami está falando aqui de afetação. No patrimônio de afetação, as unidades permutadas estão afetadas? Poderão ser tributadas pelo RET? Ou precisaria a escritura de SPE? Não, essa pergunta, Benami, é importante. O RET, ele é válido para a incorporadora, tá? Isso. Então, o terrenista vai receber essa unidade em dação em pagamento e vai revender. Ele vendendo, ele não é incorporador. Ele não pode tributar pelo RET, tá? Isso aí. Boa. O do Fernando tá ali, ele fez uma pergunta um pouco mais específica. Oi, Fernando, tudo bem? Não sei se ele consegue responder essa. E daí a gente fecha com essa. Se tem der, algumas do Fernando aqui. Tem algumas aqui, né? Quando venderam, que fica, justamente isso, fica separado aqui. Bom, se eu faço uma permuta em pessoa física, contorna, valor contábil do terreno, 500 mil.
recebo 400 mil e uma unidade. Isso aqui já está até desconfigurando uma permuta, tá, Fernando? Porque passou de 50%. Passou de 50% a torna, eu já tenho uma compra e venda normal que está sendo parte do preço paga com unidade, tá? Mas aí tá vamos inverter. Vamos inverter para ver se a gente consegue entender qual que é a questão dele. Vamos pensar que é 100 mil reais em torna e 400 mil em unidade. Posso contabilizar essa unidade daí por 400 e não pagar ganho de capital? Sim. É justamente essa a mecânica. Né? Aí, com certeza, quando revender essa unidade, vai pagar ganho de capital. Aqui, acho que a pergunta do Rodolfo Sicura aqui no final. Como fica a tributação caso o terrenista queira ficar com uma unidade na pessoa física? Aí não, ele vai pagar o ITBI para receber essa unidade, né? Ficou com ela na pessoa física, não tem mais tributação, porque ele não está, né, criando mais nenhuma operação com essa unidade. Se ele revender, ele vai pagar ganho de capital, porque ele está na pessoa física. Né? Ganho de capital, lembrando, em relação lá à proporção dessa unidade no valor que estava declarado o terreno, né, na pessoa física dele, ele vai pagar ganho de capital se ele revender. Se ele colocar para alocação, né, vai pagar só a tributação sobre as receitas da alocação. E o ganho de capital 15%, né, Campelo? Bem, 15% da física. Até 3 milhões, né, de ganho de capital. Aí você começa a ter uma alíquota progressiva. Né? É um bom problema para ter, né? Queria eu ter esse problema de pagar, ter um ganho de capital tão grande que eu vou sair da alíquota da alíquota de 15%. É um problema que eu queria ter, que vender um imóvel tão bem que eu vou sair dos 15%. Pessoal, acho que vamos fechando então, Campelo e Volpe. Eu queria passar a palavra para cada um de vocês poderem dar seus encerramentos. Eu tenho vários comunicados finais para quem está assistindo, se vai ficar até o final, a gente agradece. Volpe, você que sugeriu o tema que foi tão bem quisto, tem aí a palavra. Impressionante como voa o tempo, não sei se para todo mundo que está assistindo, só para nós, né? Quando você começou a olhar, eu olhei ali e falei, nossa, já foi. Bom, é sinal de que o assunto foi bom, o papo foi gostoso, a gente está à disposição aí, esse assunto, né, não se encerra aqui, é muito complexo mesmo, tem muito detalhe, não tem receita pronta, mas é importante que a gente vá azeitando aí a conversa para facilitar a vida, principalmente do pessoal. A gente vê que tem muito advogado aqui, muito empreendedor, né? Vá azeitando essa conversa aí para que isso se torne realmente mais comum e venha ajudar o mercado, porque o mercado precisa é clareza, transparência, né? E receber tanto dinheiro ou investimento quanto terreno para poder facilitar e tocar, azeitar o mercado imobiliário. Excelente, Volpe. Muito obrigado. Quem tiver mais dúvidas da parte de escritura, vá visitar o Volpe, que vai ser muito bem atendido, como nós fomos já por décadas, né, Volpe? E tantos outros cartorários também que ajudam a gente aí. Então, o Volpe é uma grande referência nessa área. Obrigado. Campelo, você como nosso advogado da DEME aí e outras entidades, como é que você fecha esse tema? Eu quero fechar. Tem uma pergunta aqui do Carlos Caligares que eu acho que a gente não pode deixar de responder, que realmente é muito importante. O terrenista pode vender ainda na planta as unidades recebidas? Ele pode fazer uma promessa de compra e venda, tá, Carlos? Assim como a incorporadora faz, né? Ela não faz a escritura. Depende, assim, em alguns casos até faz a escritura, né? Se tiver a matrícula aberta, mas vamos pegar a regra geral. Né? Ela está fazendo promessas de compra e venda, instrumento particular. O terrenista pode fazer? Pode. Alinhado com a incorporadora, né? Ele faz ali uma cessão dos direitos que ele tem, mas vai precisar receber as unidades na pessoa dele para revender, ou fazer uma cessão que a incorporadora pague diretamente, passe a escritura diretamente para os promitentes compradores, só que vai pagar o ITBI na cessão, tá? Até uma discussão mais recente aí, vai pagar o ITBI nessa cessão. Mas em termos econômicos, sim, é importante o terrenista saber, ele tem que estar alinhado com a incorporadora, claro, né? Mas juridicamente pode sim ser feita a venda na planta também, até para aproveitar o momento de obra, né? Eu considerei essa pergunta aí importante para não deixar passar. Mas, Ricardo Reis, né? Obrigado mais uma vez aí por ser o nosso host. Eu acho que, né, é um novo projeto da DEME, né, que você está liderando, que está sendo muito legal. Para nós é um grande prazer participar, né, essa troca de ideias aqui, né, que o pessoal está fazendo, as perguntas, acho que a gente acaba aprendendo bastante também. Né, e que o pessoal continue propondo temas, a gente vai seguir com esse encontro mensal
e, né, esperamos poder cobrir todos os temas, todas as dúvidas que o pessoal for trazendo. Obrigado. Boa, Campelo. Muito obrigado a você. E tem muitas perguntas, ele respondeu boa parte, outras não, mas é um tema muito quente, né, Campelo? Você tem um escritório, o Broto Campelo, que está à disposição, como outros colegas que também trabalham nessa área imobiliária. Então, tem muita gente boa aqui no Paraná e no Brasil inteiro dessa área. Então, busca assessoria. Empreendedores, incorporadores, terrenistas, donos do terreno, procurem um advogado, se consulte bem, vá no cartório, se esclareça, né? Busque mais transparência possível para fazer um bom negócio, que, como disse o Volpe ali, chegam muitos pré-contratos frágeis lá, né, Volpe? E isso aí depois vira um problema, até cair o negócio. Fica aqui o nosso convite para o próximo ADM Juros, que já tem essa pauta, pré-pauta específica, que seriam negócios com SPE, que Sociedade de Propósito Específico, que é o padrão hoje em dia, e SCP, Sociedade de Cotas de Participação, tanto para fazer negócio de permuta, né, Campelo, quanto negócio de investimento de family and friends, né? Eu quero investir em incorporadora, até o Volpe também trouxe essa sugestão aqui. Como que põe o dinheiro na incorporadora? Como que você recebe esse dinheiro? Como que alinha tudo isso? Então, será o próximo tema, daqui a um mês mais ou menos, a gente vai avisar antes. Sempre busque nas redes sociais da ADM Paraná, tanto a pauta quanto as gravações que ficam lá. Tem também o YouTube da ADM Paraná, também tem todos os últimos ADM Júris, ADM Talks. O próximo evento nosso é o ADM Talks, agora no dia 28 de setembro, que vai falar sobre vendas, para imobiliária, né? Vai ser vendas na prática. Converse com quem opera e faz do digital um diferencial competitivo. Então, todo mês tem agora o ADM Júris, no meio do mês, todo final do mês tem o ADM Talks. O último ADM Talks foi com o Rafael Birman, lá no prédio B32, foi sensacional, sobre sustentabilidade. Quem não assistiu, assista, que vale a pena. Nos siga nas nossas redes sociais, tanto dos participantes aqui, quanto da ADM, o nosso é o Ricardo Rosa Reis. Agradecer de novo a nossa patrocinadora Liga, com 2 Gs, a melhor internet para a sua vida, www.liga.com.br. Agradecer o presidente Salvático, o Leonardo Pissetti, toda a diretoria, os associados que tornam viável a gente fazer isso aqui, a equipe toda, inclusive a Ana, que está nos ajudando. Pessoal, muito obrigado por todos vocês. Obrigado, Volpe. Obrigado, Campelo. Obrigado, e até o próximo. Forte abraço. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Boa, Ana.